Pessoal, nessa videoaula, eu vou falar sobre um método de determinação de área, tá? Chamado método do semiperímetro, tá bom? É um método bem bacana. Você pode utilizar ele para fazer determinação de área de lotes com uma boa precisão, caso você não tenha, por exemplo, um GPS, né? Um teodolito, né? Se você tiver uma trena, né? Você consegue fazer a determinação de área do lote. Como é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Pessoal, imagine que você queira determinar essa área aqui, tá bom? Faz conta que isso aí é um lote, um terreno qualquer. Veja que eu tenho como medidas que foram feitas com instrumentos topográficos, eu tenho essas medidas aqui que tem graus, né? Significa dizer que, na verdade, eu não vou entrar em detalhes, mas é uma medida que nós chamamos de rumo, tá bom? Existe a medida de rumo, uma medida de direção na topografia. Existe azimuth, que eu ainda não dei para vocês, não vou entrar em detalhes aqui. Então nós vamos esquecer essas leituras que estão aqui, ó, tá? De graus, né? E a direção, nordeste, né? Sudoeste, nordeste. Vamos esquecer. Vamos considerar apenas essas distâncias. Por exemplo, 607,91 é a distância de 6 para o 5, que você pode medir com uma trena, tá bom? Mas, para eu calcular a área dessa figura, se eu for calcular a área toda, vai ficar um vídeo muito longo, aí eu não vou fazer isso, eu vou calcular apenas a área desse triângulo aqui, ó, tá? Que eu vou chamar de triângulo 1. Aqui, ó. Triângulo 1, tá bom? Então, você vai ter esse outro triângulo, vai ter, deixa eu ver, esse triângulo aqui, ó. E vai ter esse triângulo aqui. Então, na verdade, nós temos 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos e 5 triângulos. Eu vou resolver calcular a área desse triângulo 1 e vocês ficam com tarefa para calcular a área do triângulo 2, 3, 4, 5 e depois somar essas 5 áreas para dar a área dessa figura, desse lote. Uma outra observação. Essas distâncias aqui, ó, eu vou precisar calcular, tá bom? Eu não tenho, mas vou precisar calcular usando o princípio de escala. Aí o que é que nós vamos considerar aqui? Nós vamos considerar apenas essa distância aqui, pessoal. Nós vamos deixar na figura apenas essa distância, tá bom? Poderia ser qualquer uma outra, tá? Poderia ser qualquer uma outra, mas nós vamos considerar que vai existir para nós aqui, para mim trabalhar com escala, apenas essa distância. Essas outras, ó, eu vou desconsiderar, tá bom? Eu vou desconsiderar, porque eu vou usar essa distância aqui para determinar a minha escala. Esse desenho ele está reduzido, tá bom? Na verdade, eu não preciso nem determinar a escala desse desenho, né? Eu vou apenas fazer um cálculo de uma relação matemática, uma regra de 3, tá? Quando eu for começar a resolver, eu explico melhor para você. Então, eu vou esquecer essas distâncias, por isso que eu vou apagar, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa, mas não precisa apagar não, tá? Vocês vão simplesmente fazer as medidas com essas distâncias aqui. Beleza, então eu quero determinar a área dessa figura. Lembrando que esse método do semiperímetro é um método que permite você determinar a área de uma figura quando você consegue dividir essa figura em vários triângulos. Eu peguei essa minha figura e dividi em 5 triângulos aqui, tá bom? Aí eu vou determinar a área só de um. Aí você precisa o quê? Você precisa as medidas dos 3 lados do triângulo, tá bom? Você precisa dessa medida dos 3 lados, tá? Eu tenho só a primeira, em metros. Eu preciso saber qual é a segunda medida em metros e a terceira medida em metros, tá bom? Eu não vou considerar essa medida, mais uma vez, repetindo aqui, não vou considerar essa medida aqui em metros, porque pode ser... Eu acho que quando eu trouxe essa figura para cá, ela pode ter sofrido uma redução, né, de tamanho, né? Aí eu vou usar aqui um princípio, né, uma regra de 3, para tentar criar uma escala aqui para a minha medida de distância. Eu vou precisar só essa medida de 878,13 metros,
Com ela eu consigo determinar essas outras aqui e vou determinar as outras também, só que eu não vou fazer, quem vai fazer é vocês, tá bom? Então preste atenção. Qual é a regrinha de 3 que nós vamos fazer? Qual é a relação matemática que nós vamos ter aqui? Esse 878,13 metros, eu vou considerar que isso aqui vai ser igual a alguns centímetros, tá? Eu vou medir com a régua agora essa distância daqui para cá no desenho que eu tenho impresso, que vocês também têm, tá bom? Então eu vou agora medir, deixa eu medir aqui a minha distância em centímetros, né? Do ponto 1 para o ponto 2. Eu vou medir do centro do círculo vermelho para o centro do círculo vermelho. Me dá 9,1 centímetro, pessoal. 9,1 centímetro. Então, pronto. Esse 878... Opa, aqui. Esse 878,13 metros vai ser igual a 9,1 centímetro, tá bom? Então, essa é a minha relação matemática, é como se fosse a minha escala, tá? 878,13 metros vai equivaler a 9,1 centímetro, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou medir essa distância do 1 para o 7 com a minha régua, aí vou botar aqui, e vou medir essa distância do 2 para o 7 e vou botar aqui também. Tá bom? Só que eu vou fazer o cálculo em metros. Eu preciso fazer esse cálculo em metros e não em centímetro. Eu só vou medir em centímetro para depois converter para metro. Então, a minha relação matemática vai ser 9,1 centímetro. Sempre vai ser essa, né? Vou repetir aqui. 9,1 centímetro está para 878,13 metros. Tá bom? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir aqui do 1 para o 7, vamos lá, deixa eu ver quanto é que vai dar do 1 para o 7, pessoal. Vai me dar 9,7, tá bom? 9,7. Deixa eu anotar aqui no cantinho. 1 para o 7 me deu uma medida de 9,7 centímetros, tá bom? Eu vou medir agora do 2 para o 7, tá certo? 2 para o 7. Vamos ver aqui. 2 para o 7. Eu preciso dessa medida também. Eu preciso da medida dos 3 lados do triângulo. O 2 para o 7, pessoal, colocando sempre medindo do centro do círculo para o centro do círculo, dá 9,1. Que legal, 9,1. Do 2 para o 7. Vamos lá, cadê? Aqui. 2 para o 7. 2 para o 7 vai me dar 9,1 centímetro. Ok? Pessoal, agora eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Se 9,1 centímetro é 878,13 metros, 9,7 centímetros, que é a distância do 7 para o 1, ou 1 para o 7, vai valer quantos metros aqui? Então vamos lá. Isso aqui vai dar igual a alguns metros, aqui vai dar igual a outros metros, né? Vamos fazer o cálculozinho agora. 9,7 centímetros vai me valer um x aqui, tá bom? Se eu multiplicar aqui, né, na regra de 3, se multiplica, a gente diz assim, multiplica os meios pelos extremos, os meios pelos extremos, aí multiplica em formato de x, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 9,1 vezes x igual 9,7 vezes 878,13. Esquece o metro por enquanto, o resultado vai ser metro mesmo. 9,1 vezes x dá 9,1x igual... Aí vamos multiplicar esse 9,7 por esse valor aqui, tá bom? Vamos lá, 9,7 vezes 878,13, isso vai me dar 8.517,86. Eu vou esquecer a terceira casa decimal, tá bom? Aí o x vai ser quanto? O x vai ser... Quem está multiplicando o x é o 9,1, ele passa para baixo. E esse 800... Deixa eu tirar, vou botar ele mais para baixo, que ficou estranha essa posição aqui. Pronto. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. O x aqui, ó, ele vai ser igual
a uma divisão. Esse 9,1 está multiplicando o x, ele vem para baixo. E esse 8.517,86 vai ficar em cima. Se eu dividir esse 8.517,86, 8.517,86, eu vou esquecer a terceira casa. Vou dividir por 9,1. 9,1. Vai me dar 936, resultado com duas casas decimal, 0,02, tá bom? Isso aqui é metros, pronto. Isso aqui é a distância em metros, né? Do 1 para o 7, tá bom? Do 1 para o 7, 936,02 metros, tá bom? Então, do 1 para o 7 eu já sei que é 936,02. Sempre deixando duas casas decimal aqui na medida de distância, né? Se fosse seno, cosseno, tangente, a gente ia trabalhar com 4 nessa função, no resultado da função trigonométrica. Pessoal, do 2 para o 7, eu preciso fazer cálculo? Não, não preciso, né? Porque coincidiu, o 2 para o 7 mede 9,1 centímetro. E eu já sei que 9,1 centímetro, ó, é 878,13 metros. Então, eu vou só repetir aqui, não vou fazer o cálculo, a regra de 3 não precisa, né? Mas isso foi só uma coincidência, você vai fazer com os outros lados, né? 878,13 metros. Então, vamos lá. Então, eu tenho esse triângulo aqui, já tem os três lados. Eu vou pegar desenhar de uma forma bem rústica esse triângulo aí, ó. Tá? Me perdoe não sair bonitinho. Aqui vai ser o meu ponto 2, aqui vai ser o meu ponto 7 e aqui vai ser o meu ponto 1. Tá bom? Aqui eu tenho do 7 para o 2, cadê? É 878,13 metros. Do 1 para o 2. 1 para o 2 também, né? Porque eu escolhi ele como escala, né? 878,13 metros. E 1 para o 7, 936,02. Vamos botar aqui. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui do 1 para o 7 eu vou deixar 936,02 metros. Então pronto, eu tenho os três lados desse triângulo, medido da melhor maneira que eu pude. Você pode medir no campo, né? No campo, se você fosse determinar a área dessa figura, você teria que medir esses lados com a trena, né? Ou com distanciômetro, e depois teria que medir essas distâncias aqui. O problema é que na prática, às vezes, você tem mato aqui, ó. Aí, se você puder acessar, medir essa distância, né? Beleza. Aí, se não conseguir medir, aí complica. Aí é uma complicação, né? Se tiver mato por aqui, né? Tiver algum obstáculo que você não consiga medir, aí você não vai conseguir aplicar esse método, não. Tá bom? Esse método é bom quando você tem um terreno limpo, tá bom? Agora, como é que eu faço para calcular a área desse triângulo aqui, ó? Desse triângulo 1, tá bom? Lembrando, vocês vão calcular do 2, do 3, do 4, do 5. Vão fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, por favor. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é calcular o semiperímetro. O que é o semiperímetro, né? Semi quer dizer metade, perímetro quer dizer o quê? A soma dos três lados. Então, você vai calcular o semiperímetro, que nós vamos chamar de P, tá bom? P. Opa. Vai ser igual. Eu vou somar aqueles três lados ali, ó. 936,02 mais 878,13 mais 878,13, ok? Eu vou dividir essa soma por 2, não é por 3, pessoal, é por 2, é o semiperímetro, é a metade do perímetro. Se você dividir por 3, você vai ter uma média dos lados, que para esse método aqui isso não interessa, tá bom? Então vou somar lá 936,02 mais 878,13 mais 878,13. Isso vai me dar 2.692, tem um pontinho aqui, né? 0,28, sempre com duas casas decimais. Isso aqui você vai dividir por 2 agora. Esse valor é o perímetro. Agora, quando você divide por 2, você tem o semiperímetro. Eu vou dividir por 2 e vai me dar 1.346,14. Tá bom? A unidade de medida não interessa por enquanto, mas é metro. Tá bom? É metro.
Isso aqui, pessoal, é o semiperímetro. Tá bom? É o semiperímetro. Agora eu preciso calcular a área, tá? Como eu estou precisando aqui de espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse triângulo aqui, tá bom? Eu vou deixar esse resultado, eu vou apagar esse triângulo, eu vou precisar de espaço para aplicar a fórmula do semiperímetro visto na sala de aula. Vamos lá então, deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar, que eu não preciso mais dela, tá bom? Vamos lá. Pronto. Qual é a fórmula, professor, que eu aplico nesse método do semiperímetro? A fórmula é essa daqui, ó. Vamos chamar de A, né? Área. Área. Tá bom? Aí você vai, na sua calculadora, você vai fazer o seguinte, pessoal. Ó, presta atenção. Eu vou precisar de um espaço maior, tá, pessoal? Aqui, deixa só eu... Não. Vou precisar de um espaço maior aqui. Vou precisar de um espaço maior. Eu precisaria mais ou menos essa distância. Eu vou apagar isso aqui, pessoal. Vocês dão uma pausa aí no vídeo. Copia essas informações que eu vou precisar aqui desse espaço, tá bom? Dá uma pausa. Aí depois vocês... para poder anotar essas informações, né? Porque eu vou apagar, ok? Eu já tenho... já tem um semiperímetro ali. Apagando tudo isso aqui que eu não vou precisar mais. Eu vou só botar esse valor do semiperímetro lá para cima, tá bom? O P, né? O P, que é o semiperímetro, é 1.346,14 metros. Pronto, vou apagar isso aqui também, que eu vou precisar de um espacinho. Isso, garoto. Boa. Pronto, vou começar daqui. Ó, para mim calcular a área, você faz assim, ó. Área, vamos chamar de A maiúsculo, né? A igual, tá bom? Aí eu vou botar a fórmula aqui, ó. Eu vou abrir aqui um parênteses, perdão, vai ser raiz quadrada, tá? E vou abrir um parênteses aqui, ó. Tá bom? A fórmula é essa. A fórmula vai ser P, que multiplica, abre parênteses, P menos um lado A, fecha parênteses, vezes P menos um lado B, fecha parênteses, vezes, abre, P menos o lado C, que é o terceiro lado, fecha parênteses aqui e fecha aqui também. Então vai ser a raiz quadrada disso. Pessoal, essa formulazinha, né, e um exemplo resumido tem no material didático que eu entreguei para vocês, tá bom? Então, o A vai ser igual a quem? Agora aqui eu vou botar os valores, tá? Então vai ser assim, ó. Vou abrir o parênteses e vou abrir... Perdão, eu abri raiz aqui, né? E vou abrir agora o parênteses. Então vai ser P, que é o semiperímetro, que é 1.346,14, que multiplica quem? P menos A. Vamos lá, P, 46, né? Deixa eu apagar aqui, que é 46. Isso. Ok. 1.346,14 menos quem? Um dos lados, qualquer um. Eu sei que um lado é 878,13, que é, esse aqui, por exemplo, 878,13, eu boto aqui. Certo? 878,13, fecho parênteses, multiplico, abro parênteses e boto P de novo, semiperímetro, 1.346,14 menos o segundo lado, que nós vamos considerar do 1 para o 7. 1 para o 7 eu tenho aqui, ó, 936,02. Vou botar aqui, certo? 936,02. Fecho parênteses, vezes, abro parênteses, boto o valor de P, 1.346,14, menos quem? O outro lado, que é o terceiro, que é o 7 para o 2. O 7 para o 2, ou 2 para o 7, é 878,13. Pronto. 878,13. Fecho o parênteses aqui 2 vezes. Pessoal, por que eu estou dando atenção para você abrir parênteses e fechar 2 vezes? Porque vocês vão usar a calculadora científica. Usa a calculadora científica de vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão digitar a tecla de raiz quadrada e vão digitar parênteses. Tem um parênteses lá, né, no teclado, você digita parênteses. Digita o valor de P vezes
abre parênteses, o valor de P de novo, menos um dos lados, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, o valor de P, que é o semiperímetro, menos o outro lado, o segundo, fecha parênteses, vezes, abre parênteses. O valor de P, que é o semiperímetro, menos o terceiro lado, fecha uma vez e fecha duas aqui, por favor, senão dá errado. Tem que fechar duas vezes. Por quê? Essa primeira vez que você fecha, você está fechando para esse aqui, ó. E essa segunda vez que você está fechando esse primeiro que você colocou aqui, tá bom? Então feche duas vezes aqui no final. Isso aqui vai ter que ficar na calculadora. Um detalhe, na calculadora, essa vírgula é o ponto do teclado da calculadora, tá bom? Não digitem esse ponto aqui na calculadora. Isso aqui vai ser assim, ó, 1, 3, 4, 6, ponto, porque o ponto da calculadora é a nossa vírgula, tá bom? Aí 8, 7, 8, ponto, aí o ponto da calculadora é a nossa vírgula, tá bom? Mas esse ponto que nós estamos vendo aqui, não digite na calculadora, por favor. Então, fazendo aqui o cálculo, pessoal, eu vou jogar tudo isso na calculadora para a calculadora se encarregar de fazer esse cálculo aí, ó. Eu vou digitar raiz, na minha calculadora já abriu o primeiro parênteses, eu vou botar aqui o valor de P, 1346,14 vezes, abre parênteses, aí 1346,14 menos o primeiro valor, que é 878,13, fecha parênteses. Eu tô aqui, ó, tá bom? Fechei aqui. Vezes, abre parênteses, 1346 ponto, que é vírgula, né? 14 menos esse valor aqui agora, 936,02. 936,02. Fecha parênteses, vezes abre, né? Ó, vezes abre aqui, aí 1346 ponto ou vírgula, né? 14 menos 878,13, né? Terminei de botar esses 878,13, fecho duas vezes com parênteses. Fechei uma, fechei duas. Agora eu vou dar igual e a calculadora já vai me dar esse resultado. Igual a, aí dá esse resultado aqui, pessoal, ó. 340, e 7 mil, pontinho, ó. Na minha calculadora não aparece esse ponto. 740, né? 85 metros quadrados. Pessoal, essa área é a área desse primeiro triângulo aqui, o triângulo número 1. Vocês vão fazer o cálculo como tarefa para os outros 4. Outra coisa, quando você medir essa área aqui, divida por 10 mil para converter em hectares. Hectares é uma unidade de medida agrária, né? 10 mil, um hectare de terra, né, de área, ele equivale a 10 mil metros quadrados. Eu não vou querer que você deixe a sua área em metros quadrados, que vai ser uma área muito grande, vai dar 1 milhão e alguma coisa, provavelmente, né? Então vamos deixar em hectare e aí dar uma reduzida no tamanho. Então é só pegar, quando você calcular esse valor aqui, aí você já divide por 10 mil, tá bom? Então eu vou pegar esse valor aí, eu vou botar aqui ou área igual, né? Que é um U, né? Então vai ser o que? Vai ser 347 mil, não digite esse ponto. Eu vou botar 347.740,85. Então, ponto 85. Essa vírgula aqui é o ponto da calculadora. Eu vou dividir por 10 mil. Quando eu for dividir por 10 mil, vocês vão digitar 10, né? 000. Não digite ponto, tá bom? Quando a gente escreve 10 mil, a gente coloca esse pontozinho aqui. Mas esse ponto não é vírgula. Então, você não aperta na calculadora. Eu vou repetir algumas vezes. É meio chato ficar repetindo isso, mas para vocês se lembrar. Então, quando eu divido esse valor aí por 10 mil, ele vai me dar 34, olha só como diminuiu o tamanho, ó. 34,77. 77 o quê? Hectares, tá bom? Então, eu já sei que esse primeiro triângulo aqui, ó, ele tem uma área de 34,77 hectares. Vocês vão ficar com tarefa para resolver as áreas do jeito que eu fiz aqui, sempre considerando 878,13 metros, o equivalente a 9,1 centímetro, tá bom? Façam isso, tá? E me dê o valor dessa área aí, tá ok? Numa outra oportunidade, nós vamos aprender a usar o computador para determinar essa área aqui, né? Essa área, a gente pode determinar essa área em centímetros quadrados, né? E depois a gente faz a conversão em escala para poder calcular a área em hectares ou metros quadrados. Mas isso aí é uma outra videoaula, a gente vai ver isso na sala de aula também.
tá bom? Então existe o método manual, né, de cálculo de área, esse é trabalhoso, mas a gente precisa aprender isso, né, vai dar uma melhorada na matemática de vocês. E depois a gente vai usar o computador também para poder facilitar nosso trabalho nesse cálculo aí, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço.